noite. Jesus está no nosso meio, amém? E eu tenho certeza que o encontro com Ele hoje vai fazer toda a diferença na nossa vida, amém? Então quero que você coloque teu coração nisso, nessa expectativa de que o Senhor fale contigo agora, de que o Senhor esteja encontrando o teu coração aberto para receber o que Ele tem para ti. Eu tenho certeza que o Senhor tem grandes coisas para nós. Estivemos orando pela semana por isso, e eu tenho grande expectativa do que o Senhor vai fazer na minha e na tua vida. Amém, meu irmão? Meus irmãos, nós estamos muito felizes, alegres, de nós estarmos começando hoje nossa campanha de missões. Todos os anos a gente escolhe um mês, geralmente setembro, por causa das nossas festividades aqui de cultura gaúcha, né? Para estarmos pensando sobre o tema de missões, para estarmos também nos dedicando a levantar uma oferta como igreja para missões. E o meu objetivo aqui hoje é que a gente entenda principalmente a razão de nós fazermos isso, e você então possa se motivar, se encorajar para estar vivendo isso com a gente. Então, meus irmãos, o título da minha mensagem hoje é Os Frutos e os Confins. Para ter aquela ideia do nosso ano de frutificar, que a gente continua querendo viver, nós queremos nos superarmos na oração, na leitura bíblica, no jejum, e em ajudar pessoas a viverem isso também, viverem um relacionamento com Jesus. Então esse é o ano de frutificar, mas nós precisamos levar isso a todo o planeta, a toda a terra, aos confins da terra. Foi essa a direção que Jesus deu para nós. E agora é importante a gente pensar, então, por que nós deveríamos nos ocupar com as pessoas que estão lá do outro lado do planeta, se nós temos tantas pessoas aqui perto de nós que precisam conhecer o amor de Jesus. Bom, meus irmãos, a palavra missões para os batistas, ela significa inaugurar o reino de Deus em algum lugar onde ele não existe ainda. Você falar de Jesus em algum lugar onde não é falado ainda. E a coisa mais clássica, mais conhecida, até pelas pessoas que nem são cristãos, é aquele sujeito que vai para um lugar remoto, uma comunidade remota, onde nunca se ouviu falar de Jesus, onde não se tem acesso à Bíblia, às vezes não se tem nem a Bíblia naquele idioma, e essa pessoa vai começar a ajudar essas pessoas a conhecerem Jesus. Essa é a parte missionária mais conhecida, mais clássica. Agora, irmãos, nós precisamos também pensar que missões também por exemplo, você está num ambiente de trabalho em que você vai ser, vamos dizer assim, a única oportunidade que aquelas pessoas vão ter de ouvir de Jesus. Ou você está numa família em que você é o grande missionário ali, é a pessoa que vai ajudar as pessoas a ouvirem falar sobre Jesus. Então, no fim das contas, irmãos, todos nós somos missionários em algum nível. Então, missões é isso, é você levar Jesus aonde não está sendo falado sobre Jesus, onde não tem um movimento do reino de Deus, você vai ser um enviado para lá. Você vai ser um enviado para lá. Então, irmãos, isso é missões. E por que nós fazemos missões? E eu queria que a gente lesse alguns textos bíblicos que chegassem ao teu coração e te encorajassem a você sair daqui dizendo, eu preciso fazer mais missões do que eu estou fazendo. Por que a gente faz missões? Primeira razão, todos precisam ser salvos por Jesus. Todos os seres humanos na terra precisam ser salvos por Jesus. O texto bíblico diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então a Bíblia diz, as pessoas precisam ser salvas por Jesus. Então, mas por que? Alguém aí que você abordar vai dizer, ser salvo do quê? Eu não estou sendo assaltado, não estou me afogando, não estou num incêndio. Por que tu diz que eu preciso ser salvo? E a resposta é, salvo do pecado. Todo ser humano precisa ser salvo do pecado. A Bíblia diz, todos pecaram e estão carentes da glória de Deus. Todos estão com uma dificuldade que só Jesus pode dar o remédio. Pecado, o pecado. Agora, a pessoa vai voltar uma pergunta para ti. Pecado? Eu tenho que ser salvo do pecado? Eu acho que pecado é até uma coisa boa. A gente se diverte quando a gente faz o que vocês chamam de pecado. Por que eu tenho que ser salvo do pecado? Quais são as consequências do pecado? E a Bíblia fala sobre duas consequências
que são muito sérias. Uma mais séria, que é, por exemplo, você precisa ser salvo de uma consequência muito grave, que é a morte eterna, ou a segunda morte. Então a pessoa pergunta, tá, mas quais são as consequências do pecado? Duas. A primeira é a mais grave, é a morte eterna, ou a segunda morte, como o livro de Apocalipse diz. Depois da morte física, uma outra morte, que é uma morte espiritual, uma eternidade longe de Deus. A Bíblia diz, Romanos 6:23, pois o salário, ou o resultado do pecado, é a morte, e essa morte não é a física, é morte espiritual, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a Bíblia está dizendo, existe um resultado desse pecado, morte, mas existe uma solução grátis, que é Jesus, que pode te salvar. Agora, a outra consequência do pecado, que é muito grave também, é a escravidão do pecado. Então, as pessoas todas precisam ser salvas do pecado, da escravidão do pecado. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 também, o seguinte, mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração à forma de ensino que lhes foi transmitida. Então ele diz, vocês eram escravos, agora vocês são livres de fato, porque Jesus libertou vocês. E a gente sabe de outros textos que Jesus falou, olha, só se o Filho libertar vocês, vocês serão verdadeiramente livres. Irmãos, a pessoa que não tem Jesus, a pessoa que não entregou a sua vida para Jesus, ela não consegue se livrar das decisões erradas, das coisas que afastam ela de Deus e de uma vida que vai piorando sem limites, não para nunca. E vai terminar onde? Vai terminar na segunda morte, na morte eterna. Então essa é a situação de qualquer pessoa que está sem Jesus. E meus irmãos, a gente precisa se convencer disso. Toda pessoa que você conhece, essa pessoa precisa de Jesus. Por mais que pareça que ela está bem, ela não está. Ela é escrava do pecado, as coisas estão piorando. Ah, mas está ganhando mais dinheiro. Ah, mas tem mais saúde. Ah, mas tem coisas materiais crescendo na vida dela. Mas o todo, você pode ter certeza, está decrescendo, está piorando. Porque sem Jesus não tem como ter progresso. Não tem como você avançar. Não tem como você ter decisões boas sem a presença de Jesus. Porque nós temos uma natureza problemática. Então, meus irmãos, todo ser humano que você conhece precisa ser salvo. Salvo do quê? Do pecado, que está causando o quê? A escravidão agora e no futuro, morte eterna. Então, por isso a gente faz missões, porque todo ser humano precisa ser salvo. Todos os seres humanos precisam de Jesus. O texto lá de João 1,12, muitos conhecem, vai dizer assim, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. E esse texto está dizendo o que então? Que as pessoas não nascem como filhos de Deus. Não são todos filhos de Deus. Mas a pessoa precisa receber e crer em Jesus para que ela possa ter o direito de se tornar um filho. E só os filhos é que estão debaixo da graça de Deus, debaixo da promessa da vida eterna. Só os filhos estão vivendo com o Espírito Santo em si, que dá poder de dizer não para o que escraviza, não para o que te oprime, não para as forças espirituais malignas. Só quem anda com Jesus pode ter liberdade verdadeira. Então, meu irmão, nós precisamos ajudar pessoas a nascerem como filhos de Deus, ajudar pessoas a tomarem essa decisão. E somente Jesus é que pode dar a salvação, que é a vida eterna e a vida completa, a vida com propósito, a vida com sentido na terra. Só Jesus pode dar. E aí, meus irmãos, entra uma coisa que Jesus falava, e às vezes a gente não entende muito bem. Jesus dizia, olha, a minha palavra, o meu evangelho é ofensivo. E vocês vão ser odiados pelas pessoas. Eu estou sendo odiado. E eu amo as pessoas. Eu não falho no que eu falo. Mas mesmo assim eu sou odiado. Vocês também vão ser odiados. Porque a minha palavra é ofensiva. Aí tu fica pensando, mas como assim a palavra de Jesus é ofensiva? E de fato tu vê nas narrativas ali que as pessoas se sentiam ofendidas por Jesus. Porque a palavra de Jesus é a seguinte, só eu tenho salvação. Só Jesus salva. Só existe um Deus, só existe Jesus Cristo e só a Bíblia é a palavra de Deus.
Se você segue uma outra religião, se você faz boas coisas, tenta ser honesto, sem Jesus você não é salvo, você não está com Deus, você não está tendo a vida eterna. Só Jesus salva, só a Bíblia é a verdade. Essa é a pregação do Evangelho. Meu irmão, isso não é popular, isso não é cativante, isso é uma coisa meio ofensiva. Mas, irmãos, essa é a verdade. E nós precisamos ajudar as pessoas e todas as culturas do mundo, não importa que deuses escolheram, não importa que coisas estão fazendo, todas as culturas precisam só de um caminho, Jesus Cristo e a palavra de Deus, que é a Bíblia. Só esse é o caminho para o Senhor, para a salvação. Entenderam isso? Amém? E é por isso que a gente precisa fazer missões. O mundo precisa ouvir de Jesus, porque só Ele pode salvar. Lá em Atos 4, está escrito: esse Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Não existe nenhum outro que possa salvar, que possa de fato dar vida verdadeira e vida eterna. E Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Jesus também disse lá, Mateus 16, 25, porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Então, se as pessoas estão tentando se salvar com honestidade, com boas ações e etc., infelizmente, se perderão. Mas se entregarem tudo o que têm para Jesus, serão salvos, poderão ter vida eterna, poderão ter vida plena na terra. Irmãos, essa é a mensagem do Evangelho, e a gente precisa fazer que isso chegue a todas as pessoas. Então, fazer missões é trabalhar para que Jesus seja pregado para aqueles que ainda não ouviram. E missões é um dos propósitos da igreja, ou seja, uma das razões para que a igreja exista. É um propósito das igrejas existirem. Fazer missões, ajudar pessoas a ouvirem sobre Jesus. A Bíblia, irmãos, mostra Jesus e os apóstolos e outros que andavam com eles, fazendo missões, indo, se preocupando, fazendo viagens. Então, tu vê que ali eles se preocupavam muito em alcançar geograficamente muita gente, e irem longe, fazer missões. Mas por que ir tão longe? Tem tanta gente aqui perto. Por que ir tão longe? Porque todo mundo precisa ouvir, porque as pessoas estão enganadas, estão seguindo filosofias, estão seguindo ideologias, estão seguindo coisas que não salvam. Então a gente precisa falar para todos, precisa chegar essa mensagem em todos. Então eles tinham essa urgência, e é por isso, irmãos, que eles estavam tão preocupados em viajar, em pregar por todos os lugares. E interessante sobre essa situação, que Jesus e os apóstolos e os demais que estavam fazendo essas viagens missionárias, eles eram apoiados pelas orações e pelos recursos dos outros cristãos, dos crentes. Eles eram apoiados. E você vê ali o apóstolo Paulo, por exemplo, nas cartas, agradecendo as igrejas que tinham enviado ofertas missionárias, que estavam orando por eles, que estavam apoiando eles, e etc. Então, o nosso papel como igreja é apoiar aqueles que foram para longe. Nós temos que continuar fazendo missão aqui, sim, mas é bíblico que a gente precisa apoiar aqueles que foram para longe. A gente precisa apoiar, ajudar essas pessoas de diferentes formas. E sabe, meus irmãos, que a gente, como batistas, nós somos igrejas independentes umas das outras. Nós somos a única denominação evangélica, cristã, não conheço nenhuma outra religião que tenha um sistema igual. Nós somos aquela denominação que cada igreja é independente. A igreja elege seu pastor, a igreja toma suas decisões sozinhas por assembleia, também tem que se virar sozinha, né, tem que se sustentar sozinha e etc. Mas então por que os batistas têm uma associação estadual, uma associação nacional, uma associação mundial, aliás, nacional, que envia pessoas pelo mundo? Por que a gente tem essas associações? Porque nós queremos fazer missões. Esse é o principal motivo de nós termos as associações, as convenções batistas. Porque daí as igrejas locais enviam valores, enviam
enviam, se unem para orar, para apoiar esses missionários, e essas juntas pegam esses valores e fazem grandes trabalhos. Depois a gente vai ver um pouco sobre isso, do que tem sido feito no Brasil, no Rio Grande do Sul, Brasil e mundo. Então nós estamos aqui nos unindo, como na época de Jesus, para apoiar essas pessoas que foram enviadas por Ele para irem longe, onde a gente não foi, né? Então, irmãos, essa é uma grande importância de fazermos missões. E sobre essa verdade que a gente já está falando, de que todos precisam ser salvos, eu queria enfatizar ela um pouco mais e trazer mais duas verdades que tu guardasse no teu coração isso. Então, até aqui, uma coisa que resume bem o que a gente falou é: Jesus quer que todos sejam salvos. Então você precisa, e só Jesus salva, e Jesus quer que todos sejam salvos. Guarda isso no teu coração, lembra disso e trabalha por isso. Lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4, diz assim: antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém, irmãos? Amém. Ele disse que recomendava que a gente orasse, que a gente se preocupasse com todas as pessoas. E depois ele disse, porque Deus quer que todos sejam salvos. Então a missão da igreja, irmãos, é pregar para quem? Para todos. A missão da igreja é pregar para todos. Nosso projeto é alcançar o mundo inteiro, como igrejas de Cristo. E o texto continua, lá no versículo 5, dizendo assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. E ele está dizendo claramente agora, só existe um que pode nos ligar com Deus. É o próprio Deus, Jesus, que veio com o nome de Jesus para nos reconectar com Ele. Então, se a pessoa tem uma religião A, B, C, espiritualidade A, B, C, essa espiritualidade não salva. Só Jesus salva. Só um relacionamento com Jesus, seguindo a palavra de Deus, é que eu posso ser salvo. Só assim. E ele está dizendo, então, orem por todos. Jesus quer salvar todos. Ele é o único mediador e vocês são parte disso. Agora, irmãos, então Cristo se entregou por todos, e isso significa que Ele quer a salvação de todas as pessoas, não importa, todos Ele quer salvar. Cristo se entregou, e esse texto de 1 João 2, eu acho que não pusemos ali, para mim é muito marcante. 1 João 2,2 diz assim: Ele é a propiciação, ou pagamento pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo, de todo o mundo. Então Jesus morreu pelo pagamento dos pecados de todas as pessoas que estão vivas hoje na face da terra, das pessoas que virão depois. Jesus queria que todos tivessem a oportunidade de serem salvos, e a vontade dele é que todo mundo possa se tornar filho dele. Essa é a vontade de Deus. Então nossa missão, irmãos, como igreja, é falar de Jesus para quem? Para todos. Para quem? Para todos. Nós precisamos falar para todos. Pois bem, agora tem um desafio diante disso. Nós precisamos falar para todos, ajudar que todos sejam salvos. Mas aí vem uma pergunta: por que não a gente se dedicar só a Porto Alegre, só a região metropolitana, só ao Rio Grande do Sul, que já são 493 municípios? É grande, é muita gente. O Rio Grande do Sul, irmãos, é o estado que menos tem evangélico, tem menos batista no Brasil, tem menos evangélico no Brasil, cresce menos o número de evangélicos no Brasil, no Rio Grande do Sul, do que qualquer outro estado. Nosso desafio é grande, é um campo missionário aqui. Então por que a gente não fica só aqui? Por que a gente não se dedica só aqui? E a segunda verdade de hoje explica isso. Jesus é que escolhe o nosso local de missão. É Ele que escolhe. Aonde que a gente vai começar, Jesus? Não é Porto Alegre? Ele vai dizer sim, mas também em outros lugares. Ele quer que a gente ouça o que Ele tem para dizer sobre quem começar. E isso também pessoalmente, irmão. Sabe, eu tenho entendido cada vez melhor que Jesus é que quer escolher quem tu deve abordar, quem tu deve investir para ajudar a ser salvo. Tu deve investir em todo mundo que tu conhece. Mas quem é que eu devo começar? Por quem que eu devo começar? Tu precisa de uma direção do Espírito Santo sobre isso.
Tem um texto que para mim é muito claro essa visão nesse texto. Lá em Atos, capítulo 16, o apóstolo Paulo estava vivendo uma situação interessante que eu queria ler com vocês, que é a seguinte: Paulo, seus companheiros, viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito Santo de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Trode. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Duas situações em que Paulo e os companheiros dele, desculpa, Paulo e os companheiros dele queriam pregar aqui, e diz o que o Espírito Santo impediu eles. Como assim? O Espírito Santo apareceu aqui? Não, né? Não, ele deu sinais, deu orientação de que não era ali. E eles obedeceram, não foram. Foram para um segundo lugar. Ele disse: não é aqui também. E aí o que acontece? Durante um sonho, aparece um homem que eles sabiam que era da Macedônia, provavelmente pelas roupas. É como se aparecesse um gaúcho de bota e bombacha, né? E dizia assim: ó, vem nos ajudar, tchê. E ele disse: ó, já sei de onde é esse cara, já sei para onde, sabe? Então era mais ou menos isso. Era um cara vestido assim, um cara que ele sabia que era da Macedônia, e ele dizia: ó, vem nos ajudar. E aí quando ele se acorda assim, já sei para onde a gente tem que pregar. Então, irmãos, não é eu preciso evangelizar e eu saio escolhendo aleatoriamente pessoas. Eu preciso de orientação do Espírito Santo por onde começar. Pessoalmente é interessante eu perguntar: Jesus, quem é a pessoa da minha família? Quem são meus amigos? Quem é meu colega de trabalho que tu já tem trabalhado, que tu quer que eu coopere contigo? Talvez Jesus vai criar um novo relacionamento para te fazer isso, né? Então, é importante perguntar. E nós como igreja também é importante a gente perguntar: Jesus, aonde? Para onde a gente começa? Com quem? Para onde a gente vai, né? Então Jesus tem alvos evangelísticos para cada um de nós. Ele tem objetivos para dar para cada um de nós, específicos, sobre pessoas, né? E Paulo e os companheiros dele podiam ter teimado com aquela direção, mas não, eles decidiram ouvir e focar naquilo que Jesus estava dizendo. Nós, como Passo da Areia, a gente já teve direções diferentes de Jesus. Teve uma época que a direção de Jesus para nós era Gravataí, a gente plantou uma igreja lá em Gravataí. Eu participei de uma boa parte do processo, né? E hoje está lá a igreja independente, a gente apoia eles ainda de alguma forma, assim, espiritualmente, ajudando, compartilhando recursos e tal, mas está lá, e em outros momentos a gente cooperou com outros lugares. A gente ajudou um missionário que estava em Passo Fundo, certa época. Nós ajudamos também a igreja que está lá em Santo Antônio agora e segue bem. Nós ajudamos diferentes frentes. Hoje, bom, teve época que a gente ia a Cuba anualmente ajudar missionários lá. Ah, mas por que Cuba, Eduardo? Porque Jesus deu sinais claros que a gente devia ajudar lá. Então a gente fazia campanhas aqui para arrecadar fundos e coisa, e sapatos, algumas vezes a gente fez, né, para levar recurso para Cuba. Nós ajudamos o nosso missionário, o Juliano, que estava lá em Honduras. E então muitas pessoas puderam ser salvas em Honduras por causa dos recursos dessa igreja. Mas por que Honduras? Porque Jesus disse assim, né? Hoje o Juliano está indo no México. E nós continuamos enviando recurso lá para o Juliano, para o México. Hoje nós ajudamos um missionário que está ali tentando ajudar a pessoas a serem salvas em Viamão. A gente ajuda um outro missionário, um pastor amigo nosso que está lá na zona sul de Porto Alegre, começando lá, ajudando pessoas a serem salvas. A gente ajuda o Paulo Pereira, que vocês viram ser enviado dessa igreja lá para a Vila Safira, aqui em Porto Alegre. Nós ajudamos ele com recurso mensal também, porque nós entendemos que Jesus está nos enviando para esses lugares. A gente precisa ouvir Jesus e colocar nossa força nos lugares onde Ele está nos dirigindo para ajudar. E, meus irmãos, eu queria que você tivesse uma certeza, tá? Que essas pessoas do nosso meio, que decidem ir para fazer missões em algum lugar remoto do Brasil, pela nossa junta de missões, meus irmãos, essas pessoas não estão indo por diversão. Essas pessoas estão indo porque Jesus está colocando no coração e está enviando. A grande maioria desses missionários passa dificuldade, meu, é desafio, meu,
ficar longe da família, ficar lá com pouco recurso para viver. Meus irmãos, nós temos batistas, quase 2.000 brasileiros batistas em outros países. E a gente ouve os testemunhos das pessoas assim, dizendo, olha, eu tenho que ir nos funerais, porque nos funerais eu ainda posso chegar mais perto das pessoas, abraçar e tal, e eu tenho que ter todo o cuidado de só criar ali uma certa amizade, porque se eu falar espontaneamente assim, eu posso ser morto no outro dia. Então, essas pessoas, meus irmãos, você pode ter uma certeza, elas estão lá no campo porque Jesus mandou elas para lá. Jesus mandou elas para lá. Jesus mandou elas para lá. Foi direção de Jesus. E se foi direção de Jesus, e elas estão olhando para nós dizendo assim, nos ajudem. Jesus nos mandou para cá, nos ajudem. Igreja de Jesus, ajudem as missões. Nós vamos dizer, nós vamos ajudar. Nós vamos orar por vocês, nós vamos enviar recursos para vocês. E nós temos feito todo ano, então, esse esforço de recolher aqui uma grande oferta e dividir em 3 para nós enviarmos para a nossa junta estadual, para a nossa junta de missões nacionais e junta de missões mundiais, para que esse trabalho possa continuar, irmãos. Porque eles estão lá por direção de Jesus, irmãos. Não é fácil estar nesses lugares para onde eles se dispõem a ir. E eles estão, então, lá por uma missão dada por Jesus, e nós queremos participar. Nós queremos dizer, vamos ajudar, queremos ajudar vocês. Então é importante a gente participar da visão dada à igreja e também da visão que Deus me der como indivíduo. Então eu preciso saber qual é essa visão. Se Deus der uma visão para a igreja, eu participo. Se Deus der uma visão individual, eu também vou participar. Então, agora, fica uma pergunta. Que pessoas Jesus está te mostrando? Que pessoas Jesus está te mostrando? Eu posso te mostrar pessoas que Jesus está mostrando para nós, como igreja, para nós como Igreja Batista no Brasil, mas que pessoas será que Jesus está te mostrando, pessoalmente, para você ser um missionário na vida dessa pessoa? Talvez Jesus esteja falando contigo que as pessoas que Ele está te mostrando não estão aqui no Brasil, estão em outro país. Talvez Jesus esteja te chamando para ir para outro lugar, distante. Talvez Jesus esteja te falando isso. Talvez Indonésia, talvez o interior do Rio Grande do Sul, talvez o teu vizinho, talvez o teu parente. Jesus está te mostrando, Jesus quer te mostrar, Jesus quer te enviar, Jesus quer te fazer um missionário. Mas, irmãos, uma outra verdade importante que eu queria que tu guardasse hoje, além dessa que Jesus escolhe o campo missionário, é que missões, ela é uma parte bem importante da preparação da volta de Cristo. Esse processo de espera da volta de Cristo, ele tem um processo e nesse processo está missões. Ajudar pessoas a serem salvas. Eu me lembro sempre, quando eu falo sobre isso, do que Pedro escreveu lá no capítulo 3, da segunda carta. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão, o que houve com a promessa da sua vinda? E, meu irmão, eu conheço várias pessoas que fazem isso, dizendo assim, Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. O cara falou isso há 2000 e não sei quantos anos, os caras estão esperando até hoje o cara voltar. Jesus vai voltar, Jesus vai voltar. Vai voltar quando, meu? Não vai voltar nada. Esquece isso, demorou demais. E Pedro está dizendo, ele estava dizendo naquela época, vai aparecer o pessoal que vai dizer, está demorado, não vai acontecer, está demorado. Zombadores. Jesus vai voltar, meus irmãos. Jesus vai voltar. E o apóstolo seguiu escrevendo o seguinte, não se esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. O que esse texto está dizendo? Que Jesus está atrasando a volta dele, está esperando que muitos ainda sejam salvos. Jesus quer que muitos sejam salvos. E é por isso que Ele está sendo paciente e esperando que muitos sejam salvos ainda. Mas ao mesmo tempo Ele diz assim, mas o dia vai chegar de surpresa, como um ladrão. Então, irmãos, eu teologicamente entendo que a volta de Cristo não depende de nós chegarmos a todas as nações pregando o Evangelho, só daí Jesus vai poder voltar. Jesus pode voltar a qualquer momento, porque se a gente olha em Apocalipse, a gente vê que vai chegar um tempo em que vai aparecer um anjo
pregando a todas as pessoas que ainda não tinham ouvido a palavra de Deus, para que todos tenham oportunidade antes que Jesus venha e termine com todo o mundo existente. Então, irmãos, Jesus não está dependendo disso, mas Ele está trabalhando para que todos ouçam, e enquanto nós estamos aqui, nós somos as pessoas que Ele chamou para fazer isso. Vai ser um tempo em que um anjo vai fazer, mas agora Jesus chamou nós, Ele quer falar para todas as pessoas, e Ele quer usar nossas vidas para isso. Então é um tempo de espera por Jesus em que a gente precisa trabalhar. E a Bíblia, é interessante, ela prometeu as coisas mais sobrenaturais, os milagres, na vida daqueles que estão trabalhando nesse propósito, de ajudar pessoas a serem salvas. Então, se você e eu nos envolvermos com isso, nós vamos encontrar mais com Jesus, nós vamos viver mais da graça de Deus, mais do Espírito Santo, mais do sobrenatural, quando a gente se envolve com essas coisas. Os avivamentos, se você olhar as histórias de avivamento na face da terra, envolveram missões, pessoas que foram, que se sacrificaram, que se dedicaram à salvação de outros. Então, irmãos, nós precisamos viver isso, porque nós temos já experimentado. Irmãos, eu falei, e eu tenho muito temor de falar coisas em nome de Deus, né? E eu falei, como o pastor Pedro mencionou hoje, algo aqui, que eu mesmo me surpreendido como essa coisa está se cumprindo, de que Jesus tem uma chuva para derramar sobre nós, e ela já está chegando, irmãos. E na época eu falei que inclusive ela era financeira, que os fiéis seriam abençoados, e poderiam abençoar a igreja. Meu irmão, está chegando, cada mês é uma surpresa, e irmãos, tem vindo essa chuva sobre nós, e nesse processo, Jesus também quer usar você para falar, para pregar. E quanto mais a gente se envolver com a pregação do Evangelho local e também mundial, a gente vai viver mais de Jesus, a gente vai viver muita coisa aqui. Eu estou ficando muito feliz, porque a gente conversava uns anos atrás de crise de vocação aqui na nossa igreja. Mas é difícil, não tem ninguém aqui que diz que quer ser pastor, que quer ser missionário, parece que essa vocação ministerial está em crise. E as outras pessoas diziam a mesma coisa nas outras igrejas e tudo mais, e era a nossa realidade. Mas, irmãos, de um ano para cá, incrível, as pessoas começaram a se levantar e dizer sim. E então, algumas pessoas, o pastor Mário, por exemplo, trabalhava secularmente e tudo mais, e o ano passado disse, não, Jesus está me chamando, vou dizer sim. Tá, mas com que salário? Não sei, dá na mão de Deus, eu vou trabalhar agora para Jesus e está na mão dele. Outras pessoas começaram a se levantar aqui, né, já tinham a sua profissão e disseram, não, mas Jesus tem me chamado mesmo é para o ministério, então eu vou caminhar nessa direção. Jovens também dizendo, olha, eu estou com um chamado, e a gente tem uma reunião aqui quinzenal com essas pessoas vocacionadas, chamadas para o ministério. Então, irmãos, está vindo, é a chuva, é a graça de Deus se movendo. Então, eu queria te convidar a você participar disso, a você querer mais de missões na tua vida individual, mas de você também perguntar hoje, Jesus, como que eu vou participar dessas missões que a igreja está fazendo no mundo? Como que eu vou participar disso? Orando, talvez eu vá, talvez eu seja um chamado para ir, ou contribuindo financeiramente com aqueles que estão lá na ponta. Então, Cristo está chamando pessoas, meus irmãos, para trabalhar para missões. Ele está. E os convidados podem dizer sim ou não. E se disserem não, Jesus chama outros e a missão vai acontecer de qualquer jeito. Ou se a gente não fizer a nossa parte, um anjo vem e termina o trabalho. Mas, irmãos, que não passe de nós essa oportunidade, irmãos. Nós queremos a chuva, nós queremos o sobrenatural, nós queremos o Espírito Santo sobre nós queremos o que o Jesus tem para nós. Então, esse mês é um mês de convite de Jesus para a gente se envolver com essa parte tão importante do Evangelho, que é nós ajudarmos missões, aqui e aqueles que estão longe, de alguma forma. Missões. Lá em Apocalipse 4, diz assim, versículo 1, depois dessas coisas eu olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Então ele está recebendo uma revelação do que estava para acontecer lá nos tempos dos fins. E aí no capítulo seguinte, o 5, diz assim, entoava um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Meus irmãos, esse texto está dizendo que no céu terão pessoas de todas as línguas existentes, de todas as tribos existentes, de todas as nações existentes, vão ter pessoas de todos esses lugares lá no céu.
Vão ter pessoas. Pelo menos um representante de cada língua, cada povo vai estar lá no céu. E Jesus está nos chamando, irmãos, para ir. E tem um monte de batistas envolvidos, sabe com o que, meu irmão? Traduzir a Bíblia para uma língua que ainda não, a Bíblia não existe. E são centenas de línguas ainda, meu irmão, que não tem Bíblia traduzida, centenas. Tem pessoas que estão se dedicando a ir nos lugares remotos. E, meus irmãos, Jesus move as coisas de tal forma, porque a gente se engana às vezes, de achar que aquele cara que está isolado, tribo isolada, ele está salvo. Não está salvo, porque só Jesus salva. E a Bíblia diz em Romanos 1 que aquele que não reconhece que Deus criou todas as coisas, essa pessoa não tem desculpa, ela vai acabar sofrendo a morte, a segunda morte. E agora, quando essa pessoa reconhece o Deus Criador, Jesus vai dar um jeito de se revelar a essa pessoa. E como que ele faz isso? Enviando alguém para lá, enviando alguém para lá. Algumas vezes as pessoas recebem, irmãos, e são histórias reais, por sonho, uma direção de Jesus para ir falar com algum missionário, alguém que já está convertido ali por perto. A gente ouve de um missionário da nossa própria convenção, que está lá num país perseguidíssimo, não pode sair ali e falar sobre Jesus, e ele está na sua casa e alguém bate na porta. E ele disse, é o fulano de tal? Sim, queria que tu me falasse sobre Jesus. Como assim? Assustado, né? Para ver se era uma pegadinha, né? E ele disse, não, essa noite eu tive um sonho. E o profeta lá da minha religião, ele me pegou pela mão e entrou comigo no mar. E a gente foi indo, até que a água bateu no queixo. E quando a água bateu no queixo, ele me olhou e disse, a partir daqui eu não posso te levar, mas Jesus pode. E tem um cara naquela casa lá, que pode te falar desse Jesus. Só ele pode te levar para a vida eterna. E ele vai lá e disse, me fala sobre Jesus, porque a minha religião não alcança, é Deus falando. Conheço uma outra história do sujeito, numa tribo lá, meio indígena até, tem um sonho, e Deus diz para ele, já reconhecia o Deus Criador, né, mas buscava da sua forma, e aí no sonho Deus diz para ele assim, tu tem que ir naquela tribo lá, porque lá tem um cara que tem um livro azul, e aquele livro é que vai te levar para perto de mim, para a vida eterna. E ele vai lá na outra tribo e encontra o cara que tem uma Bíblia, e esse cara já convertido, e esse cara prega para ele se converte, ele volta para a sua tribo e ajuda toda a tribo a ser salva. Irmãos, se esses caras não vão para esses lugares, levando uma Bíblia traduzida para a língua daquele local e etc., como Paulo disse lá em Romanos, como é que crerão se não há quem pregue? Como que pregarão se não forem enviados? Nós precisamos enviar, irmãos. E o Passo da Areia é uma igreja muito influente, muito com condições de enviar missionários. Então nós queremos participar, irmãos, dessa obra missionária. Queremos participar porque Jesus quer alcançar pessoas de todas as línguas e nações. Né? Lá no capítulo 7, o texto diz assim, um dos anciãos disse, eles estão diante do trono de Deus e servem dia e noite em seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles sol e nenhum calor abrasador, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus reenxugará dos seus olhos toda lágrima. Toda lágrima. Nós precisamos ajudar pessoas, irmãos. E eu queria resumir tudo o que eu falei hoje da seguinte forma, trabalhe com Jesus, para que o choro de muitos possa cessar. E só Jesus pode cessar o choro de pessoas eternamente. Só Jesus pode levar pessoas para o lugar onde não existe lágrima, onde não existe choro. Só Jesus pode. E Ele está chamando você e eu para nós fazermos isso, para nós apoiarmos isso, para nós orarmos por isso, para nós enviarmos missionários. Sabe, irmãos, que as nossas juntas já estão fazendo o seguinte, nossa junta de missões mundiais tem 1.860 brasileiros enviados para o exterior, em diferentes países, dezenas de países, fazendo a pregação do Evangelho. Nossa junta de missões nacionais tem 1.183 pessoas pelo Brasil. E meus irmãos, eles não ficam de brincadeirinha não. Tem gente lá naqueles ribeirinhos da Amazônia, lá, em lugares que tem que viajar dias de barco para chegar a conversar com alguém. Essas pessoas estão dando o sangue
Por quê? Porque eles ouviram o chamado de Jesus. E se Jesus mandou, eles querem fazer. E irmãos, eles pedem nossa ajuda. Eles pedem nossa ajuda. Igreja do Batismo do Passo da Areia, nós precisamos que vocês orem por nós. Nós precisamos que vocês enviem recursos para nós, para que a gente possa continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui. E aqui no Sul, irmãos, como eu falei, um campo missionário a gente tem aqui, nós temos 110 igrejas batistas. Irmãos, 493 municípios, nós temos 110 igrejas e mais 50 congregações, 160, que não estão, aqui em Porto Alegre a gente tem dezenas, a gente tem 20 e poucas aqui em Porto Alegre. Então imagina quantos municípios a gente tem para alcançar ainda, meus irmãos. E nós estamos trabalhando, nossa junta aqui envia recursos, ajuda essas igrejas de alguma forma e etc. Então nós estamos trabalhando para que essas igrejas se fortaleçam, se multipliquem e tudo mais. Então, irmãos, nós estamos convidando vocês, a igreja, para nós vivemos um mês que nós vamos levantar um valor aqui como Igreja do Passo da Areia. Isso todas as igrejas batistas fazem, levantar um valor para a gente enviar para esses missionários. E aí qual que é a proposta? Eu queria que você orasse, levasse isso daqui, ó. Esse é um cofrinho que a nossa junta aqui do Rio Grande do Sul fez, de papel, mas ele é simbólico, tá? A gente não quer que você coloque coisas aqui dentro e nos traga. Eu quero que você leve isso aqui para você se lembrar de que Jesus te chamou para apoiar, para ser um missionário e para apoiar aqueles que estão lá longe. E eu queria que você levasse esse cofrinho, vai ter lá na saída para todo mundo que quiser, você levar um cofrinho desse para se lembrar e você perguntar: Jesus, qual que é a minha parte? Qual que é a minha parte? E como a gente já estava falando, exige sacrifício, irmão, para se envolver com missão. Exige sacrifício para seguir Jesus. Ele disse: aquele que perder a vida por minha causa, esse vai encontrar as coisas do meu reino. Então exige sacrifício. Não é fácil a gente dedicar tempo para orar por isso. Não é fácil você ser um missionário e ir ao encontro das pessoas que precisam ser salvas. Também não é fácil você tirar do teu recurso e doar. Além do dízimo que a gente já dá para sustentar essa igreja, você vai dar mais uma oferta para aqueles que estão longe. É sacrifício, irmão. Mas se Jesus te chamar, diz sim, para você experimentar grandes coisas do sobrenatural de Deus. Quero te encorajar a você pensar, a você orar sobre isso. A gente vai ofertar sempre com 10 centavos. Então se você der um envelope aqui, você precisa colocar: isso é para missões. Ou se você mandar um Pix, você precisa botar lá 10 centavos. Eu estou doando R$1.000 com 10 centavos, então a gente sabe que é para missões. Estou doando R$20 com 10 centavos, então a gente sabe que é para missões. Então você manda um valor com 10 centavos para a gente saber. E a gente vai fazer a mesma coisa. Irmãos, ano passado a gente arrecadou mais ou menos R$15.000. A gente arredondou para 15 e a gente deu 5.000 para cada uma das nossas frentes. Eu acho que a gente pode ir mais longe ainda esse ano, irmãos. Eu acho que a gente pode ir mais longe. Eu acho que a chuva está chegando na nossa vida, irmão, e Deus quer usar a tua vida. Então, eu acho que a gente pode chegar mais longe nesse ano. Eu acho que a gente pode mandar 7.000 para cada uma delas. A gente pode chegar a 21.000 e mandar 7.000 para cada uma. Eu acredito. E eu quero que a gente pense, ore e se voluntarie para que isso aconteça. Então, irmãos, quero também que a gente dê uma olhada num videozinho. São 2 videozinhos, mas um videozinho mostra como a nossa junta de missões mundiais está envolvida com crianças em situação de risco, de vulnerabilidade em alguns países, né? Então eu queria que vocês ouvissem um videozinho que a gente tem ali. As pessoas mais afetadas pela desnutrição, desastres e guerras são as crianças. Perdem o pai, a mãe, perdem a saúde por passar fome, perdem a infância por não ter família e são sujeitas a todo tipo de exploração. Em 2022, Missões Mundiais atendeu cerca de 30.000 crianças vulneráveis. Para o próximo ano, precisamos aumentar este número com urgência, pois o número de crianças em situação de risco cresce cada vez mais. Será que o número de crianças alcançadas também crescerá? Isso só depende de você. O próximo vídeo é sobre uma igreja do Rio de Janeiro
que encoraja as crianças a ofertarem para missões. Oi, eu sou Larissa César, eu tenho 11 anos, eu sou mensageira do Rei da primeira Igreja Batista de Campo Grande, aqui do Rio de Janeiro, e é sempre de costume eu fazer alguma coisa para arrecadar uma oferta para missões. No ano passado, eu decidi vender bijuteria para arrecadar uma oferta para missões. Algumas amigas minhas viram essa ideia e gostaram muito e decidiram me ajudar. A gente começou e estabeleceu o alvo de R$700. A gente vendeu em todo quanto era tipo de lugar, na escola, na igreja, no condomínio, até no Instagram. E depois de um mês, a gente conseguiu ultrapassar nosso alvo, a gente conseguiu arrecadar R$1.010, nós ficamos muito felizes. E assim, essa foi a minha experiência e eu gostei muito. E eu indico você que tiver assim, uma vontade, faça, porque é muito legal e divertido. Seja um pequeno missionário. Olá, meu nome é Juliana Gomes de Vieira, eu tenho 12 anos e sou mensageira do Rei da primeira Igreja Batista de Campo Grande, no Rio de Janeiro. Meu pai e minha mãe sempre, desde pequenininha, me incentivaram a arrecadar dinheiro para missões. Eu e minha família, nós arrecadamos o dinheiro mensal e quando chega a campanha de missões, nós multiplicamos esse valor. Eu já vendi balinha de coco, que minha avó faz, mousse de morango maracujá, trufas e outros. No ano passado, meu alvo era de R$700. Eu consegui alcançar mais de R$1.000. Você também pode fazer o mesmo. Seja promotor de missões na sua igreja. Olá, meu nome é Thalita e tenho 12 anos. Faço parte da primeira Igreja Batista de Campo Grande do Rio de Janeiro. Em 2022, na campanha de missões, vi que muitas pessoas fizeram coisas para vender e levantaram oferta para missões. Foi aí que eu senti o desejo de participar e decidi contribuir com brownies para vender e arrecadar minha oferta. E neste ano de 2023, decidi fazer cupcakes para vender e arrecadar minha oferta. Mas não paro por aí, porque para mim é um prazer contribuir com a obra missionária. Junte-se a nós e contribui também com a sua oferta missionária. Então, uma mobilização toda naquele mês, né, das crianças por entenderem a importância de fazer missões. Então, irmãos, vocês podem consultar os sites da Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, para ver tanta coisa que se faz, né, na nossa Convenção Batista aqui do Rio Grande do Sul também. Mas a proposta não é você doar direto para lá, né? Mas a proposta é você doar aqui para a nossa igreja, para que nós possamos depois... É o sistema batista, funciona assim. Se você pegar esse cofrinho, alguém me perguntou de manhã, mas aqui não tem nada da conta deles, do Pix deles. Pois é, mas eles fizeram para que vocês doem para a igreja do Passo da Areia, identificado que é para missões, para que daí depois a gente vinha para eles. É o sistema batista que a gente faz, né? Então, você leva esse cofrinho, pensa, ora para Jesus te dizer, né? E lembra que a gente precisa ir ao encontro de todos. Jesus quer salvar todos, mas Ele é que escolhe onde começar. E você tem que se perguntar, onde eu começo, Jesus? Qual que é a minha parte? Porque isso é um trabalho para a volta de Jesus. Nós estamos nos preparando para a volta de Jesus. E é assim que a gente se prepara. Amém, meu irmão? Amém? Eu quero te convidar a ficar em pé, então, a gente orar sobre isso um pouco. Orar sobre missões.